Mestre Susi, eu não sei como fazer. Eu tive uma vida que poderia ter sido como Cristo e não consegui. Eu também poderia ter sido como Gandhi, mas também não consegui. E assim também com Martin Luther King, Che Guevara, mas não consegui. Aí o reverendo Susi chega e disse assim, isso não tem a menor importância. O importante é você perguntar, Saja, por que você não foi Saja? Eu não tenho nada aqui ensinar, não tenho receita de bolo nenhuma para dar, muito pelo contrário, eu tenho aqui apenas para refletir junto, porque eu mesmo preciso de trabalhar essas coisas em mim, sabe? Eu estava dizendo nesse instante para Marcinho, a minha pergunta é quem é que vai carregar o piano, entendeu? Eu sei de tudo, mas eu quero saber quem é que vai carregar o piano, né? O que é que nós vamos fazer, né? Então, veja, eu queria só falar aqui algumas coisas teoricamente para a gente se situar. Eu estava vendo o pessoal lá do Roberto Santos, que a gente foi lá, né, também, e outros hospitais que também nesse fim de ano a gente termina indo. Então, eu queria só fazer um pocketzinho, um resumo do que a gente andou discutindo lá para entender melhor. Olha, nós estamos vivendo em um momento onde uma velha ordem agoniza, enquanto uma nova ordem parece está indo embora, uma nova forma de pensar não está conseguindo chegar, não está conseguindo se estabelecer. O nome disso, dessa mudança, a gente chama de derretimento dos sólidos. Quer dizer, derretimento dos sólidos, portanto, é a época que nós estamos vivendo do fim das certezas. Então, nós não temos certezas, inclusive o fim das certezas é um livro de um prêmio Nobel em Química chamado Ilya Prigogine, para tentar dar conta desses momentos que nós estamos vivendo, né? Um dia desse eu falei aqui também de Simone, que uma vez também esteve aqui, falando da tese dela sobre o corpo da mulher na história do tempo presente. E essa tese de doutorado que ela escreveu, ela questiona, entre outras coisas, a noção de família. Quando a gente pensa em família, a gente teria uma ideia de que é pai, mãe e filhos. Mas isso, na verdade, nunca existiu, de fato, né? Nós sabemos que até a década de 50, 60, antes dos anticonceptivos orais, o corpo da mulher era apenas um espaço de reprodução. Uma mulher que não tinha filhos, ela era metade mulher. Ela era uma anomalia. Depois da década de 60, 70, a análise do corpo da mulher passou para uma outra coisa e, evidentemente, a noção de família passou para que a gente compreendesse diante de uma outra chave, né? O que é que isso quer dizer? Na verdade, o que nós chamamos de família tradicional era um espaço de hipocrisia, né? Onde a mãe, o marido tinha, a mãe estava circunscrita ao lar, enquanto que o marido tinha duas ou três, hoje diríamos amantes, mas a gente sabe que tinham famílias, né? Hoje circula no Congresso Nacional um projeto do direito à amante, ou do amante, né? A nível de herança, inclusive. Porque, na verdade, então, isso tudo, a mulher sabia disso. A esposa sabia disso. Quando também ela não tinha os seus amantes, e ele também sabia disso. E todo mundo fazia de conta que não sabia de nada, porque nesse período histórico, você sabe que nós não tínhamos princípios, nós tínhamos apenas interesses. O capitalismo é assim, faz com que a gente não tenha princípios, a gente só tenha interesses. E assim eram mantidos vários e vários casamentos no sofrimento existencial gravíssimo das pessoas, que se viam frustradas nos seus sonhos, né? Depois da década de 60, 70 para cá, que a gente chama de derretimento dos sólidos, ou como Bauman, que é um outro autor, fala de tempos líquidos, amores líquidos, isso faz com que a gente consiga a pensar que existem outras formas de viver que não aquelas do passado, né? Então a gente está agora no período de invenção de um tempo novo. Nós estamos não reinventando, a gente estamos tateando isso, e isso é importantíssimo, sabe? Eu sei que nós estamos em um momento de crise, dessa coisa de um novo tempo, de um velho tempo indo embora e um novo tempo não chegando,
mas eu sinto também que é um tempo de profunda esperança, nesse sentido. Ou seja, as pessoas não estão se contentando com as coisas que têm, ou com as coisas dos seus pensamentos. Então, nós estamos a caminho. E isso é absolutamente decisivo aqui. Né? Quer dizer, eu trouxe para vocês aqui um poema, vocês conhecem ele, eu sei, eu acho, eu creio, que é de Marina Colasanti, que é Eu Sei, Mas Não Devia. Então, eu vou dar uma lida aqui para a gente ver como que a gente já está construindo uma sociedade crítica. Quer dizer, a gente já não está mais se admitindo, né, apenas um servilismo ao destino. Né? Veja bem aqui, olha. Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida em que se acostuma, esquece o sol, esquece a luz do dia. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo de viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar. Me desconcentrei. Cochilou. Não, eu pior de tudo até era bom sobre isso, mas não é isso não. A gente se acostuma. É porque de fato é difícil escutar essas coisas, né? A tomar café correndo porque já está atrasado, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone. Hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisa tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que paga. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque dos olhos e levam a luz natural, às bactérias da água potável. A gente se acostuma às coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque tem sempre um sono atrasado. A gente se acostuma para não ralar da aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que se gasta de tanto se acostumar e se perde de si mesmo. Estou fazendo com minha única vida. Pensar um pouco sobre isso. Né? Quer dizer, você é dono do seu destino. Hoje mesmo a sua história pode mudar e a minha também. Às vezes basta um telefonema. Às vezes basta estar perto. E aí a gente muda o destino do mundo. Segundo, o que é que eu estou fazendo com a única vida das pessoas que passam pela minha única vida? Nós temos um compromisso. Né? O lado aqui, sabe? Não precisa ir longe não, aqui mesmo. A nossa
esse estar com, né? Aquele que a gente falou de companheiro, né? Entender que o soldado do lado está mais ferido do que você. Isso é importante a gente ver, sabe? O sofrimento não é propriedade sua. As perdas não é propriedade sua. Todo mundo perde, sabe? A terceira pergunta é porradão, o que é que eu estou deixando que os outros façam com minha única vida. Quer dizer, nós estamos sendo o nosso desejo ou estamos sendo o desejo de um outro. Entende? Não há certo, não há errado, entende? O que existe é a sua cabeça, sabe? A sua cabeça é seu guia, é o seu coração. A quarta pergunta é uma pergunta que eu particularmente gosto muito de fazer para mim mesmo. Por que é que eu não consigo abrir mão daquilo que me faz sofrer? Porque sofrer não basta. Quer dizer, são os nossos sofrimentos inúteis, diários. E a quarta pergunta é, será mesmo que a gente acredita que existe vida após a morte? Não, após a morte eu sei que tem. Eu quero saber se existe vida antes da morte. Eu quero saber se o que nós estamos vivendo é vida. E se a gente se repete isso, se a gente vai conseguindo, né? A gente vai conseguir ser autores da nossa própria história. Autonomia é a palavra que nós tivemos aqui durante esse semestre inteiro, né? De pessoas que pensam, de pessoas que estão perto. Então eu queria, é claro que aqui no final é uma festa e toda a gente não pode atender todo mundo assim como a gente queria, mas se sintam abraçados, acolhidos, e eu vou pedir para fazer uma coisinha rapidinha, que é 1 minutozinho para a gente ficar em silêncio, para apenas, veja, esse estar em silêncio não é para agradecer, não é para pedir, é para se deixar amar. É apenas para se deixar amar. Um dia me disseram assim que eu já vi aqui que tem gente dando a mão, né? Isso é bonito, porque estar junto, rezar junto. Então eu vou pedir apenas que as pessoas botem a mão só no ombro do colega só, devagarzinho. O pessoal tem que estar com o violão aí, pode fazer um sonzinho, beleza aí, Marcinho? Marcinho está com o violão, não? Felipe, quem é que está com a... Marcinho? Minha amiga, senta aqui. Não, quem é que está com o violão? Ah, é